O presidente Lula tenta emplacar o ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, Guido Mantega, no Conselho de Administração da Vale. Segundo a apuração da nossa analista Clarissa Oliveira, se o presidente conseguir colocar o Guido Mantega na empresa, Lula não só contempla um fiel aliado, mas atende também à demanda de setores do governo e do PT que se queixam da influência bolsonarista na companhia. Na Vale, uma das forças que o PT quer neutralizar tem nome e sobrenome: Marcelo Sampaio, ex-ministro de Bolsonaro e genro do também ex-ministro Luiz Eduardo Ramos. No início do governo Lula, Marcelo Sampaio assumiu, a contragosto de integrantes do PT, o cargo de diretor de assuntos regulatórios da Vale. Ele foi alvo de uma campanha nos bastidores, mas que não teve força para barrar a indicação. Vamos ao debate. Caio, a indicação de Guido Mantega na Vale seria uma indicação técnica ou política na sua avaliação? Olá, Leandro. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Bom, o serviço público no Brasil nunca foi exemplo de meritocracia, mas agraciar o senhor Guido Mantega com essa indicação é premiar o fracasso. Vamos recordar que ele, à frente do Ministério da Fazenda, e Dilma Rousseff, à frente da Presidência da República, foram os arquitetos da maior recessão econômica da história da República. Por 2 anos consecutivos, nós tivemos queda do PIB superior a 3%, num contexto de pandemia, de guerra, de pressões internacionais? Não. Uma crise autogestada em ambiente nacional que trouxe consequências drásticas para o povo brasileiro. Então, inflação acima de 2 dígitos, juro acima de 2 dígitos também, desemprego acima de 2 dígitos. Houve a publicação de um estudo internacional muito interessante na Lancet Global Health, mostrando uma correlação, na verdade uma relação direta, entre o aumento de 0,5% na mortalidade a cada 1% a mais de desemprego, gerando aí um excedente de morte, segundo esse estudo, de 30 mil pessoas no Brasil nesse período de crise. Então a gente está falando assim de um verdadeiro desastre econômico com consequências sociais gravíssimas, e isso sem falar nos escândalos de corrupção. Então a gente tem uma situação, nesse atual governo petista, de premiação, desse cenário que levou tantas famílias brasileiras aí à bancarrota e à sua pauperização. Então, é uma coincidência incrível, Tanto essa provável potencial indicação de Guido Mantega, quanto a indicação anterior, da senhora Dilma Rousseff para a presidência do Banco dos BRICS, todos eles são salários aí acima de 6 dígitos por mês. No caso do Guido Mantega, pelo que foi publicado, R$112 mil por mês, 1.340.000 por ano. No caso da senhora Dilma, são valores ainda maiores, falam aí R$290 mil por mês. Então, o que a gente tem, na verdade, é um cenário que escandaliza o bom senso. Jamais essas figuras deveriam estar à frente aí, ou serem agraciadas com esse tipo de indicação, especialmente na área econômica, porque quando detiveram poder, os resultados foram desastrosos. Então, independentemente de ser uma indicação técnica ou uma indicação política, é uma indicação que premia o fracasso. Alessandro, a possível indicação de Guido Mantega seria técnica ou política na sua avaliação? Olá, Leandro. Olá, Caio. Olha, é óbvio que é uma indicação política e técnica ao mesmo tempo, ou seja, as duas coisas. A análise que foi feita pelo Caio é uma análise política, ou seja, ele verifica que politicamente não seria interessante ter o Guido Mantega na Companhia Vale do Rio Doce, ou seja, ele faz toda uma análise da política econômica que foi estruturada pelo Guido Mantega enquanto esteve nos governos Lula, etc. Veja, é uma análise política. Todo mundo pode fazer essa análise política, ela é legítima, ela pode ser feita, criticada, etc. Agora, existe a questão da companhia, ou seja, preenche-se requisitos de governabilidade interna, de governança interna da empresa, a nomeação. 2, é uma negociação que está sendo realizada, ou seja, o governo não está impondo o nome simplesmente, tirando um diretor e dizendo, olha, vai entrar esse agora, mas é uma negociação que está sendo realizada. Agora, existe uma crítica que é sempre realizada, e aí eu acho que aí é uma crítica de ordem pública e não pessoal, porque é o Guido Mantega ou qualquer outra pessoa, que é a questão dos conselhos das companhias, como isso é feito. E é preciso lembrar que no caso da Vale do Rio Doce, nós estamos falando de uma companhia que foi privatizada
e teve todo um debate lá atrás sobre essa privatização, mas existem também as empresas estatais, a questão das indicações políticas para os conselhos, a questão dos valores que essas pessoas que vão para esses conselhos, que eles recebem acima do teto constitucional para servidores públicos, ou seja, isso é uma discussão pública interessante e importante de ser feita. E olha só, não é uma discussão a ser feita simplesmente neste governo. Ela pode ser feita no governo anterior, no governo Michel Temer, no governo Dilma e assim por diante. Ou seja, nós temos que debater essa questão dos valores que essas pessoas recebem, principalmente quando você tem, às vezes, um cargo de ministro de Estado e, ao mesmo tempo, vai ocupar um conselho de uma empresa. É justificado ocupar esse conselho? É justificável. A questão fundamental são os valores que são recebidos. No caso da Companhia Vale do Rio Doce, isso não acontece porque nós estamos falando de uma empresa privatizada, onde está ocorrendo uma negociação para que Guido Mantega ocupe um cargo dentro da empresa. Lembrando que, por óbvio, Guido Mantega tem experiência, você pode discordar, dizer que ele acertou aqui, errou aqui, mas ele tem uma experiência na área econômica que, de alguma forma, o gabarita a ocupar a posição. Agora, como o Caio disse agora há pouco, você pode ser contra, você pode fazer um ataque político, mas não existe nenhum tipo de violação de regra pública. O que nós temos, na verdade, é uma possibilidade de fazer outras discussões, como, por exemplo, a questão do teto constitucional quando se ocupa os conselhos, se é legítimo, qual o grau de legitimidade, e, logicamente, nós podemos até mudar essas regras. Mas, veja, é uma outra discussão, não é uma discussão feita a partir de questões pessoais, porque é o Guido Mantega, etc. Porque aí a gente tem que retroagir também, fazer toda uma crítica aos outros governos, e não só a isso que está acontecendo agora. Caio, caso o Guido Mantega seja indicado, isso reforça o discurso da oposição? Sem dúvida, até porque existe contexto, né? A gente sabe que um dos grandes empenhos, né, do novo governo foi o ataque à lei das estatais. Foi uma lei que moralizou aí a governança nas companhias públicas, né, que trouxe aí avanços institucionais indiscutíveis. Eu sempre trago à baila esse dado e peço até desculpas pela repetição, mas a gente saiu de uma realidade em 2015 de prejuízos de 32 bilhões de reais, né, no conjunto das estatais federais para, em 2021 já, 187 bilhões de lucro. Aí no ano seguinte, 179 bilhões de lucro. Portanto, assim, houve um avanço institucional em termos de governança corporativa que é inegável. E qual foi a principal mudança aí nesse breve espaço de tempo, além, óbvio, da troca do governo? Foi a limitação de indicações de natureza política. Aquilo que o Lula, quando se referiu ao STF, falou de nomear amigo, companheiro e partidário. Ele falou que era um atraso, que era um retrocesso. Isso vale para o STF, vale também para as companhias públicas. É a mesma lógica. Então, a oposição tem um prato cheio aí, inclusive porque a minha crítica ao Guido Mantega, em primeiro lugar, ela não é pessoal, mas ela também não é política, né? Ela é uma crítica econômica com base em estatísticas. Foi um desastre a sua gestão. Então, assim, formalmente deve possuir todos os pré-requisitos para ocupar o cargo? Sim. Até alguns meses atrás não possuía, porque ele era impedido pela justiça de participar desse tipo de atividade. Mas essa decisão foi derrubada por outra decisão judicial. Eu acho que ainda não é uma questão absolutamente pacificada, é uma questão em litígio. Mas, enfim, esse não é exatamente o ponto. Se ele vai ter experiência na vida pública, isso é indiscutível. Agora, foi uma boa experiência e é isso que causa espécie aí a pessoas que têm um pouco mais de pruridos. Fala assim, olha, isso aqui está fazendo sentido? De tantas pessoas que podem ser indicadas ao cargo, né, que é um cargo que traz muitos privilégios, uma remuneração aí, enfim, bem significativa, faz sentido entregar essa posição para um dos responsáveis pela maior recessão econômica da história brasileira? A meu ver, não. Sandro, concorda com o Caio? Houve um retrocesso aí com a lei das estatais? Olha, eu tenho... É claro, quando você tem as empresas públicas, você tem as indicações políticas, isso é uma discussão não só no Brasil, ela é realizada no mundo inteiro. Eu me lembro que eu tive há pouco tempo na Espanha, lá também tem um conjunto de discussões com relação a essa questão das indicações. Eu diria que hoje você tem, lógico, você tem uma possibilidade governamental que é importante, que nós temos
disputas por cargos, quando participamos de eleições, quando nós vamos participar do processo democrático, em última instância, aliás, vale dizer, são disputa por cargos. E quem ganha, logicamente, os partidos que ganham, a coalizão que ganha, tem legitimidade e justificativa para ocupar alguns cargos. Aí a gente pode pensar, bom, quais são os cargos que deveriam ter simplesmente uma matriz técnica, ou seja, eu verifico o currículo do sujeito e ele vai lá e ocupa o cargo, e quais são os cargos que poderiam ter e que devem ter uma matriz política. Os cargos de direção, como regra geral, eles têm uma matriz política, porque ele tem a ver com o direcionamento do Estado, ou seja, aquelas políticas públicas. Se eu tenho um governo mais liberal, é claro que as direções das empresas vão ter um certo alinhamento com esse governo. Se eu tenho um governo mais industrializante, que quer industrializar o país, mais intervencionista, é claro que os cargos que serão ocupados nas direções das empresas estatais, dos órgãos estatais de maneira geral, seguem mais ou menos essa mesma linha, porque isso tem a ver com as escolhas políticas realizadas durante o processo eleitoral. As pessoas vão apostar numa determinada linha política. O problema fundamental é quando a estrutura do Estado já está toda amarrada, e às vezes em nome da técnica, em nome da governança interna, com regras muito amarradas, com linhagens políticas. E as pessoas querem querem que as pessoas acreditem que essas linhagens não são políticas, são puramente técnicas. Quando nós estamos lidando com empresas estatais, com órgãos, com entidades que têm impacto nas políticas econômicas e sociais. Isso tem que ser levado em conta. Ou seja, não é uma questão só de uma empresa dar lucro ou não. Aliás, empresas públicas e órgãos públicos, se fosse só lucro, nós teríamos um problema. A questão fundamental é a função social que essas empresas têm com relação à sociedade brasileira. E qual tipo de guia política essas empresas terão em face do governo. Porque, conforme eu disse, se eu tenho um governo mais liberal, você vai ter uma linha política dentro dessas empresas. Se eu tenho uma linha mais desenvolvimentista, eu vou ter uma outra linhagem política. Isso me parece justificável. Por isso que eu achei muito, viu, Leandro, que quando apareceu essas reformas na lei das estatais, querendo amarrar demais, eu achei um problema, porque eu tenho um elemento de política. E aí pode estar acontecendo aquilo que no mundo inteiro tem sido identificado por vários acadêmicos como um isolamento da decisão política democrática. Ou seja, eu começo a dizer que diversas áreas de Estado, elas não comportam debates democráticos, porque eles são simplesmente técnicos. E com isso, a democracia vai se esvaziando. Aliás, tem um livro importante de um autor chamado Peter Mayer, eu não sei se falei o nome do sujeito certo, mas esse autor tem um livro chamado Governando no Vazio. Ou seja, as democracias modernas, elas estão perdendo a capacidade de intervenção. Por quê? Porque as zonas nas quais elas não podem intervir, os governos não podem intervir, e que seriam simplesmente técnicas, estão sendo retiradas da política. E isso cria um problema, e por óbvio, isso vai resvalar na desvalorização da democracia, as pessoas acreditando que votando não mudam nada. E aí você tem uma espécie de radicalização da política. Ok, senhores, vamos fazer um breve intervalo, mas